Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta terça-feira, né? Dia 6 de janeiro, tá? Olha, o nosso primeiro conteúdo já entrou 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que tá entrando aí na tarde desta terça-feira com informações importantes sobre o nosso Botafogo. Estamos contratando mais um jogador sub-20. Mais um jogador que está chegando no Botafogo de 20 anos. Trata-se do ponta-direita colombiano Joel Canchambu. É jogador de seleção colombiana, jogou Mundial Sub-20 junto com Barreira. Tá vindo aí do Júnior Barranquilla. Mais um reforço aí para o Botafogo em 2026, mais um jovem. E a gente já pega o gancho, tá? Porque quando a gente fala de jogadores jovens sendo contratados pelo Botafogo, muita gente associa isso com falta de ambição. O Botafogo não vai disputar nada, o Botafogo não vai ganhar títulos, o Botafogo virou um Bragantino, o Botafogo virou um Bahia, o Botafogo só quer jogadores jovens para poder vender. Eu quero conversar sobre isso com vocês. É bom ou ruim? O elenco do Botafogo está ficando mais jovem. O Botafogo está apostando na garotada. Isso é bom? Isso é ruim? Viramos um Bragantino? Viramos um Bahia? É uma vergonha. Porque tem muitos torcedores que falam, uma vergonha. Agora o Botafogo perdeu a ambição, o Botafogo não vai ganhar mais nada. Tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, hein? De graça, não custa nada. Conto sempre com a ajuda de vocês. Deixe o seu like agora, que é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative também o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, acompanhe esse vídeo até o final. Na segunda parte do vídeo, a gente vai falar sobre mais um reforço que está chegando, Joel Canchambu, ponta-direita do Júnior Barranquilla, jogador de seleção colombiana, jogou Mundial Sub-20, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Primeiro, eu quero conversar, trocar uma ideia com você que me acompanha aqui no canal, porque eu vejo muitos torcedores do Botafogo hoje preocupados. O Botafogo virou um Bragantino, o Botafogo virou um Bahia. Agora é só jogadores jovens, o Botafogo perdeu a ambição. A gente está apostando em jogadores jovens também nessa temporada, muito, porque jogadores jovens, o Botafogo, o Martim Anselmi, consegue moldar. Então o técnico do Botafogo argentino, ele gosta de trabalhar com elenco jovem. Falei isso aqui também no vídeo mais cedo hoje. Então, se a gente pegar no ano passado, 2025, o Botafogo teve 8 jogadores sub-20 no elenco, tá? O que é o jogador sub-20? É aquele cara que tem ali até 20 anos. Ano passado, o Botafogo teve 8, tá? Foi o maior número na era SAF. Se a gente pegar em 2022, quando o Botafogo virou SAF, a gente só teve um jogador no elenco sub-20. Em 2023, foram 3. Em 2024, que o Botafogo ganhou tudo com o Arthur Jorge, nós tínhamos no elenco 4 jogadores sub-20. Repito, ano passado, 2025, foram 8. E nessa temporada 26, que ainda vai começar, provavelmente o número será muito maior do que 8. E a gente tem que se acostumar a isso também. E a galera, alguns torcedores do Botafogo, associam isso com falta de ambição. Ah, o Botafogo hoje é um Bragantino, o Botafogo hoje é um Bahia. Apesar que o Bahia tem alguns medalhões, como Everton Ribeiro, o centroavante lá, o William José. Mas se você pegar o Bahia, do Rogério Ceni, o Grupo City, a média de idade do Bahia são jogadores jovens também, assim como o Bragantino. E isso a galera logo associa com falta de ambição. O time não vai ganhar mais nada, é meio de tabela, o Botafogo só quer fazer dinheiro, o John Textor só quer vender jogadores. Agora,
Eu falei aqui no vídeo mais cedo, você que acompanhou o vídeo hoje aqui, o primeiro de mais cedo, vai lembrar que eu falei no vídeo que o Botafogo precisa de um cara de peso do meio para frente, pro ataque. Eu acho que o Botafogo precisa de um cara para decidir lá na frente, um cara que joga como centroavante, um cara que joga por dentro, o cara que vai chamar a responsabilidade na hora do vamos ver, num jogo apertado, num clássico, em jogos decisivos. Eu falei isso aqui no vídeo mais cedo e repito. O Botafogo precisa de um cara de peso. Não é um medalhão por trazer, um cara que vai vir e agregar também. Senão, isso mostra que se um cara desse não vier, isso mostra pra gente que o Botafogo no projeto deu um passo atrás. O que é dar um passo atrás? Hoje o projeto do Botafogo parece que virou a médio e longo prazo, tá? Então eu acho que o Botafogo tem que trazer um cara desse para mostrar pra gente, ó, queremos também ali, ó, estamos trazendo esse cara aí de peso para juntar com os jovens. Claro, temos alguns no elenco, o Arthur Cabral, o Alex Telles, temos alguns desse perfil no elenco, mas o Botafogo precisa, na minha opinião, senão isso mostra pra gente que realmente o projeto virou a médio e longo prazo. Mas se o Botafogo quisesse contratar jovens, garotada, era para o Botafogo ter feito isso desde o começo da SAF, lá em 2022, porque senão, hoje, a gente não estaria reclamando. Hoje a gente está reclamando porque o Botafogo não fez isso desde o começo, mostrando pra gente que seria esse o projeto. Gente, lá no começo, principalmente em 2022, o Botafogo, ele precisava de jogadores experientes para não ser rebaixado. Quando o John Textor compra o Botafogo, a gente não tinha nada. A gente estava subindo de uma Série B. Então o Botafogo contratou jogadores experientes ali, principalmente na segunda janela. Tietê, que veio na primeira, depois o Tiquinho na segunda, o Eduardo. O Botafogo apostou nessa galera, Vitor Sá, porque o próprio Júnior Santos chega depois, porque o Botafogo precisava se manter na Série A. O Botafogo não poderia ser rebaixado. Mas se você prestar atenção, depois disso, já em 2023, o ano da pipocada, o Botafogo aposta em jogadores jovens. O Botafogo começa a mostrar que ia apostar em jogadores mais jovens, só que apostou errado no Segovinha, no Diego Hernandes, no Luiz Henrique, que hoje está na Internacional de Milão, o Jefinho acabou saindo em 2023 para o Lyon. Então esses caras eram para ser os alicerces e vir crescendo junto com o time, mas eles não seguraram a onda. Mas a gente vê que já em 2023 o Botafogo já começa a mudar um pouco o perfil de contratações, só que apostou em jovens ali errados. Olha, eu acho que o Botafogo tem camisa, o Botafogo não será um Bragantino, apesar de jovens no elenco. A gente tem camisa, a gente tem torcida, e isso joga os jogadores para cima. É claro que apesar de um elenco um pouco mais jovem, o Martim Anselmi gosta disso, é bom frisar novamente. O Botafogo vai ter ambição e a gente precisa também, a gente apostando em jovens, a gente precisa também que um desses caras lá fora estoure, porque isso vai fazer o Botafogo gerar investimentos aqui. A gente precisa de jovens jogadores saindo do Botafogo e dando certo na Europa. A gente precisa disso. Por isso que o Flamengo vende bem, por isso que o Palmeiras vende bem. O Fluminense poderia vender melhor, mas o Fluminense consegue vender melhor do que o Botafogo, porque jogadores saem daqui e estouram lá fora. Então a gente precisa disso também. Agora, falando desse ano, tem ambição? Tem, cara. Dá para beliscar alguma coisa esse ano se o jogo do Martim Anselmi de cara encaixar, casar, tá? Claro, a gente precisa de paciência também. Se não der certo de início, não é mandar embora, não é trocar o treinador porque a gente não aguenta mais. Então a gente vai ter que ter paciência, é fundamental também. Mas se encaixar, se der certo de cara, temos jovens ali, bons jogadores, jovens mais experimentados, como Barreira, como Montoro. Então, se encaixar no estilo de jogo do treinador, a gente não sabe se isso vai acontecer logo de cara, pode dar muito certo. A gente pode ter o Montoro flutuando por dentro e perto do gol. A gente pode ter o Barreira explodindo esse ano. A gente pode ter o Arthur Cabral, que está se cuidando, mais magro, fazendo mais gols. Então, pode ser um ano bom do Botafogo também. Dá para a gente beliscar alguma coisa.
O que me deixa feliz nesse time do Botafogo é que tem muitos jogadores profissionais. Se a gente entrar nas redes sociais, a gente está vendo vários jogadores do Botafogo treinando, se cuidando nas férias. O próprio Nathan Fernandes está treinando desde novembro, abriu mão das férias. Será que o Matheus Martins não pode voltar a jogar bem com o Martim Anselmi? Jogou muito com o Arthur Jorge. Será que o Nathan Fernandes, com menos lesões, se cuidando, não pode explodir? A gente pode ter ali o Medina junto com o Danilo. Vai ficar bem interessante. Só que a gente tem que ser sincero. Quando a galera fica preocupada, hoje o Botafogo perdeu a ambição, a gente tem que prestar atenção que talvez o projeto do Botafogo agora, daqui para frente, seja a médio e longo prazo. Então hoje a gente vai ver o Botafogo apostando mais em garotadas. A gente trouxe um técnico que gosta disso. Vou sempre relembrar isso aqui para vocês. O Martim Anselmi prefere moldar os jogadores, por isso que ele prefere mais jovens do que jogadores mais experientes aí com vícios, né? Jogadores mais experientes têm vícios. É difícil você trabalhar esses caras do que jovens que você pode moldar do seu jeito. Claro, eu acho que pode ser um grande ano do Botafogo, acredito que a gente possa dar trabalho, mas eu acredito também que daqui para frente o projeto do Botafogo possa ser a médio e longo prazo. Não necessariamente falta ambição, não necessariamente viramos um Bragantino, Bahia. Eu não acredito que o Botafogo virou Bragantino, Bahia, mas eu acredito que hoje um perfil aí de elenco, de jogadores contratados possa ser pensando mais lá na frente do que agora. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Quero conversar sobre o ponta-direita colombiano aí de 20 anos que tá chegando no Botafogo. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir pra vocês aquela moral, hein? Me ajude aí a crescer cada vez mais. Aqui a gente tá sempre juntos em prol do Botafogo. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais conto com a ajuda de vocês. Eu vou botar na tela, tem mais um reforço chegando no Botafogo, é nosso. Informação do começo da tarde desta terça-feira. O Botafogo acertou a contratação do ponta-direita colombiano Joel Canchimbo, jogador de 20 anos de idade que está vindo aí do Júnior Barranquilla. O Botafogo vai pagar 2 milhões de dólares, trazendo aqui para o real 10 milhões de reais, e essa informação, pelo menos no momento que eu estou gravando aqui o vídeo, a informação é essa, do jornalista colombiano José Hugo Herrera, tá bom? Volta aqui para mim para eu poder dar minha opinião. Vocês já sabem tudo que eu penso, falei tudo aí na primeira parte do vídeo, mas o Joel Canchimbo, para quem não conhece, é um ponta-direita. Ele jogou a Copa do Mundo Sub-20 com a seleção da Colômbia, junto com o Barreira. Tá vindo aí também do Júnior Barranquilla, para quem não se lembra, o Barreira também veio do Júnior Barranquilla. Na última temporada, o Joel Canchimbo, ele fez 3 gols, deu 1 assistência em 14 jogos com a camisa do Júnior Barranquilla, tá? Ele tem 1,77 m de altura, mais um jogador alto, forte, rápido, é destro, joga pelo lado direito, mas também consegue jogar pelo lado esquerdo, tá? E é o Botafogo aprendendo um pouco também, até com o Fluminense, né? Porque se você pegar hoje, é melhor você contratar jogadores da Colômbia do que você contratar, por exemplo, uruguaios. Hoje a Colômbia é uma das melhores safras da América do Sul. Eu citei o Fluminense, o John Arias. O Fluminense foi lá na Colômbia, contratou o John Arias, e a gente vê que o futebol colombiano, o Botafogo trouxe o Barreira, agora está trazendo aí o Joel Canchimbo. A gente vê que hoje o futebol da Colômbia é uma das melhores safras da América do Sul. Eu prefiro apostar hoje no jogador colombiano do que no jogador uruguaio, por exemplo. Então, vamos aguardar. É o Botafogo aí com jogadores novos, rápidos, fortes, altos, na mão de Martim Anselmi. Se vai dar certo ou não, se vai ser a médio, longo prazo, ou se vai ser rápido, a gente não sabe, temos que aguardar. Chegou até aqui,
Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de terça-feira. Amanhã, quarta-feira, estou de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, inscreva-se no canal, ative o sino. Ô, Fogão, time rapidinho, hein? Jogadores com pernas rápidas. O Fogão 2026 vem aí. Eu gosto mais de você do que de mim.